Olá, meu amigo, minha amiga do YouTube. Estamos iniciando aqui o primeiro Beco Sem Saída do ano. E aqui na beira do rio, ouvindo o Pablo lá ao fundo e no banzeiro aqui do rio. Mas antes de apresentar o primeiro entrevistado do ano, eu peço a você que dê aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação. O nosso primeiro entrevistado do ano é o deputado Genilson Leite. Tudo bem, Genilson? Tudo bom, Léo? Deputado, a população do Acre viu a sua atuação, principalmente no ano passado, nos grandes movimentos na defesa dos trabalhadores, dos servidores públicos, mas a população efetivamente não sabe quem é Genilson Leite. Quem é Genilson Leite na real, de onde saiu, a sua origem? Quem é o deputado Genilson Leite? Olha, eu agradeço o Beco Sem Saída por nos dar essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. Eu sou de Tarauacá, nasci num seringal chamado Mucuripe, no Rio Muru, 3 dias saindo da cidade. Fiquei na zona rural até os 8 anos de idade, minha família toda de lá. E saí da casa dos meus pais para vir para a cidade, morar na casa da minha avó, né, por onde eu fiquei um bom tempo estudando na cidade de Tarauacá. Terminando minha 8ª série ali em Tarauacá, eu fui para Rancharia, interior de São Paulo, uma escola agrícola onde de manhã eu estudava e de tarde então? Eu trabalhava. E após isso voltei para o Acre, né, para poder trabalhar. Trabalhei como professor em Tarauacá, trabalhei no setor produtivo, na Ciaprof, né, e depois tive a oportunidade de fazer medicina. E o senhor fez medicina onde? Fiz medicina em Cuba, passei 6 anos e meio lá em Cuba, né, quase 7 anos. Primeiros 6 meses de pré-médico, se você aprova, você fica, se você reprova, você volta para o país de origem. E como é que foi esse processo todo para você o senhor chegar em Cuba? Olha, o governo cubano concedia bolsas para pessoas de família carente, de baixo poder aquisitivo, e eu tive essa oportunidade de ascender uma bolsa dessas, né, que elas geralmente eram distribuídas através de movimentos sociais, alguns partidos, e eu consegui uma bolsa dessa através do PCdoB e fui para Cuba. Comumente o médico, né, a medicina, dizem que é uma profissão de ganhar dinheiro, né? Os médicos, quando se formam, muitos deles não têm um trabalho social. Você, o senhor, tem esse trabalho social voltado também para atender aquelas pessoas mais carentes? Olha, geralmente a medicina é uma das profissões que no Brasil, né, dá assim uma boa condição para o profissional. Considero que os médicos trabalham bastante no nosso estado e no nosso país, mas é verdade também que nós temos muita dificuldade no processo de formação e na mentalidade nas nossas universidades de abrir um pouco a cabeça para essa questão dos serviços sociais. Eu, após formado, uma das minhas primeiras ações foi social. Eu fui para o Haiti, né, terminei de formar, teve o terremoto no Haiti e convidei um grupo de brasileiros e fomos prestar solidariedade ao povo haitiano. Passamos um tempo lá trabalhando no meio daquele terremoto e depois retornamos para o Brasil. Tem outra experiência depois desse grupo de médicos? Sim, nós fomos também para Brumadinho, né? Eu fui também para Brumadinho, agora naquela catástrofe que teve, né, da barragem lá, que acabou matando centenas de pessoas. Nós também fomos para Brumadinho, além das atividades na zona rural, nos rios, né, com os ribeirinhos. Ou seja, depois que eu voltei para o Acre, a minha vida mais tem sido de atender nessas beiras de rio, nas aldeias, nos bairros, nos ramais. Tenho feito muito isso. Isso permitiu, deputado, que você de certa forma entrasse para a política? Acho que sim, porque a política, para além de ser um espaço onde você se viabiliza de acordo com as suas características mais, digamos assim, políticas mesmo, mas as pessoas se afinam muito com quem representa para ela um elo afetivo. E quando você trata, quando você cuida das pessoas, quando você presta um serviço a ela dessa natureza tão importante, elas acabam lhe olhando com carinho e provavelmente isso me ajudou muito no meu processo de evolução na política. O senhor está no segundo mandato. Isso. Né? No segundo mandato. O primeiro foi um mandato mais de conhecimento, de experiência, mas no segundo mandato, agora, no primeiro ano, o senhor foi um dos deputados que mais participou das lutas dos trabalhadores, estava sempre à frente, inclusive foi agredido por um dos assessores do atual governo, do atual governador. Como é que o senhor vê esse processo político pós a eleição de 2018 no Brasil e no Acre?
Olha, eu tenho procurado ser um deputado útil para a população e tenho procurado estar nas lutas de interesse do povo. Nós estivemos na luta da energia e vamos continuar essa questão do preço alto da energia. Tivemos nessa luta aí da saúde, onde fomos agredidos ali pelo um assessor do governo aí, que está aí. Estivemos na luta também contra a reforma da Previdência, que retirava muitos direitos dos nossos trabalhadores. Estamos na luta contra a privatização dos recursos hídricos, da água. Enfim, nós vivemos momentos em que nós percebemos um governo, tanto federal quanto o governo estadual, mais preocupado com a lucratividade das coisas, com a economia em si, do que com as pessoas. Porque não adianta você ter um país economicamente evoluído e as pessoas desassistidas. Então nós temos que nos incomodar sempre com a condição em que as pessoas estão vivendo. Porque se você pensar só no aspecto econômico, vai chegar um momento que você vai ter tanto dinheiro, mas nós vamos ter uma população miserável e muitas vezes sofrendo ou sendo uma ameaça para aqueles que têm dinheiro. A Assembleia Legislativa, ano passado, pela primeira vez da história, pós-golpe de 64, fechou as suas portas para a população entrar, participar. Como é que o senhor avalia o trabalho da Assembleia Legislativa do ano passado e em momentos como esse que tira a liberdade de manifestação e de expressão da população? Dos trabalhadores. Foi uma situação vergonhosa e vexatória também, que fugiu da tradição democrática, né? Casa do povo, se supõe que é a casa do povo, o povo deve entrar. E quando eu vi aquela Assembleia Legislativa toda cheia de grade, com policiais em todas as entradas e saídas, eu simplesmente percebi que o governo que está aí não é um governo de diálogo democrático, é um governo que, apesar de ser, se tratando da pessoa, uma pessoa leve desde o ponto de vista das relações, que é o governador Gladys, mas ele tem comportamentos que fogem da tradição democrática e que não podem ser aprovados pela população. Deputado, o senhor também é da área de saúde. Salvo engano, é servidor público da saúde também. Isso. E a saúde iniciou o ano passado anunciado um caos, estado de calamidade na saúde. Prorrogou-se por mais 180 dias. Como é que o senhor avalia a questão da saúde pública do nosso estado? Piorou em relação ao que estava. Não posso dizer que a saúde vinha bem, não vinha, tinha seus problemas, mas degringolou, houve uma piora, por várias questões. Uma delas foi o governo entrar num processo de luta política após já ter vencido a eleição. Começou com aquela história de despetetizar a saúde e foi retirando servidores de carreira que nada tinha a ver com o PT, que eram servidores que estavam ali porque estava o governo anterior do PT, mas que prestavam serviço. Tiraram todas as pessoas que entendiam os fluxos, que sabiam como comprar remédio, que sabiam como contratar mais recursos humanos, que sabiam como adquirir mais recursos médicos hospitalar. Ao retirar, nós passamos um ano todo sofrendo com falta de luva, falta de máscara, falta de remédio, falta de técnicos de enfermagem, todo esse pessoal nos hospitais. Nós temos um grande problema também no nosso estado e no Brasil, deputado, que é a segurança pública. A gente vê que nós temos uma geração praticamente perdida, principalmente para o tráfico, com essas nossas fronteiras abertas. Como é que o senhor acha que é possível a gente resgatar e trazer a segurança pública, a sensação de segurança para a nossa população? O policiamento na rua, coisa que a gente não vinha vendo, né? Eu até considero essas ações que o governo está fazendo, de colocar as barreiras aí nas cabeceiras de ponte, nos bairros, como algo positivo, porque você percebe a presença da polícia, né? Outra coisa é fechando as fronteiras, né? Fechando as nossas fronteiras que continuam abertas. Eu estive em Assis Brasil antes de ontem e voltei e não tem ninguém fiscalizando. Então não adianta você ficar brigando aqui com as facções quando a droga, quando a arma já está aqui dentro, se você não fecha as fronteiras. E o outro componente é o componente da educação, da oportunidade, do emprego, do trabalho, né, da cultura, do lazer. Nós percebemos que os investimentos em festivais, em campeonatos, em modalidade esportiva nos bairros deixaram de acontecer. Ao deixar de acontecer, o jovem quer gastar suas energias onde? Onde de repente possa lhe dar um tênis novo, onde de repente possa lhe dar uma oportunidade de comprar um produto para si, e as facções estão oferecendo. Então o Estado precisa se posicionar. Deputado, o senhor, o ano passado também foi um ano de mudanças na sua vida, mudanças políticas inclusive. O senhor trocou o PCdoB pelo PSB. Como se deu essa mudança? Como é que o senhor está na sua nova casa?
como é que foi o processo de mudança de partido, embora um seja comunista, o outro socialista? Olha, eu costumo dizer que na minha vida sempre foi de partidas, né, em prol de novos desafios. Quando eu saí da minha casa, na zona rural, no Seringal, e fui morar com minha avó e deixei meus pais lá, eu fui visando uma nova oportunidade. Quando eu saí de Tarauacá e fui para São Paulo, eu busquei uma nova oportunidade. Quando eu saí do Brasil e fui fazer medicina em Cuba, eu busquei uma nova oportunidade. E a saída do PCdoB não teve nada a ver com briga, com desafetos, com nenhum tipo de coisa. Eu busco no PSB e fui muito bem recepcionado uma nova oportunidade de participação política. Esse ano que iniciou agora é um ano que vai renovar as câmaras de vereadores e vai renovar os prefeitos. O senhor acha que vai haver mudanças profundas e como é que o seu partido e o senhor está vendo todo esse processo, principalmente na capital? Acho que a população vai avaliar, né? Nós precisamos definir, usando aqui a linguagem do futebol, se nós queremos aquele jogador que dribla muito, mas não apresenta resultado, ou se nós queremos aquele jogador que é o jogador que faz o gol. Por exemplo, aqui na capital, eu considero a prefeita da capital, Socorro Nery, como aquela jogadora que faz o gol, que apresenta o resultado. Não adianta ficar fazendo firulas, não adianta ficar mostrando isso ou aquilo e não apresentar um resultado. Eu tenho visto que a população tem compreendido que neste momento é necessário políticas de resultado e o PSB, através da prefeita Socorro Nery, tem apresentado isso aqui na capital. Nós estamos também buscando nos municípios encontrar, né, projetos que possam apresentar esses resultados para a população, dentro de uma situação aliancista. O PSB é um partido aliancista, queremos ir da pluralidade, da participação mútua, né? Então nós queremos criar amplas alianças para poder disputar as eleições de 2020. O senhor está driblando demais. A prefeita Socorro Nery é candidata ou não? Se depender de mim, ela será candidata. Deputado, e outra coisa que as pessoas falam muito, é que ser médico é vocação, política é opção. Como é possível juntar a vocação de médico com a opção da política? Principalmente a política, como hoje, ela é tão desqualificada e tão descaracterizada e tão marginalizada. Olha, para ser médico você precisa ter muita sensibilidade às dores das pessoas. E eu acho que a sensibilidade que nós adquirimos na profissão médica, nós estamos usando para poder caminhar fortemente, para poder nos mover e para poder ser útil para a população e sensível aos problemas que o povo vive. O senhor, deputado, a gente acompanha o senhor nas redes sociais, acompanha o seu mandato, que o senhor faz questão de divulgar bastante. O senhor anda muito, diferentemente de alguns parlamentares que vivem de bubuia, aproveitando o rio cheio. Qual é o diferencial de quem vive na bubuia para quem tem que andar muito e trabalhar muito? Olha, quando eu deixei de trabalhar somente como médico, porque eu não deixei a medicina de lado, para poder ter um mandato de deputado estadual, eu sei a importância de um médico hoje para a população do Acre. Então eu não ia fazer qualquer mandato de deputado estadual, precisava ser algo muito além. Por isso que eu me dedico tanto, por isso que eu me empenho tanto e busco, como eu falei, ser útil, ter um mandato útil para o povo. O senhor também, além de ser médico, deputado, andar o Acre inteiro, quase todo fim de semana, também é corredor. A corrida na sua vida, ela veio e qual a importância que ela tem? A corrida de rua. A corrida de rua, assim, mudou um pouco a minha vida, né? Eu, como profissional de saúde, né, muito demandado, estava adoecendo. Ao começar a correr, né, eu percebi que a primeira vez que eu fui correr, não consegui correr 1 quilômetro, que eu precisava mudar radicalmente. Hoje eu corro 15, 20 quilômetros tranquilamente e à disposição. Essas andanças que eu faço no interior, as pessoas às vezes perguntam como é que tu tá na zona rural, como é que tu tá no ramal, como é que tu tá em Assis Brasil, depois já está em Marechal Thaumaturgo, Tarauacá. São as corridas de rua que nos dão essa disposição para poder seguir a vida. Mas quem anda tanto assim, tendo um mandato de deputado estadual, certamente não está pensando só em ser deputado estadual. O senhor já está nessas corridas, nessas andanças. O senhor não está pensando em correr mais longe ainda, não? A gente sempre pensa, não podemos, né, ser hipócritas de dizer que não. Quando você está na primeira série, você quer ir para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, fazer uma faculdade. E a política é isso, ela tem escadas e a gente está trabalhando para poder evoluir nessa escada. Deputado, nós estamos aqui na beira do Rio Acre,
cheio, né? O rio está bonito. E nós temos a tradição, a cada eleição, da balsa descendo rumo a Manacapuru. O senhor não foi ainda, concorreu 2 vezes e não foi ainda. A gente espera, e qual é a sua expectativa? A partir de outubro, quem o senhor quer ver descendo nessa balsa para Manacapuru, ouvindo o choro do surubim? Bom, eu espero que seja qualquer um, menos o nosso campo e os nossos candidatos, né? Essa tradição é uma tradição que acaba gerando muita, né, brincadeira, e é uma coisa que na política a gente acaba brincando, mas eu acredito que essa eleição vai ser uma eleição muito difícil, muito disputada, né? Nós vamos apresentar os nossos nomes, vamos trabalhar firmemente para que a gente possa ter eleito um candidato que possa cuidar dos interesses da população. Ou uma candidata. Ou uma candidata. Deputado, muito obrigado. Nossas conversas sempre são muito rápidas diante da quantidade de assuntos que nós temos para abordar, mas a internet requer também que nós sejamos breves. E para você que nos acompanhou até agora, dê aquele like e ative o sininho para receber a nossa notificação. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, obrigado Que beleza do Rio, né? a todos os acreanos. Valeu.